nosso sermão de hoje ele se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, o livro de Salmos é uma coletânea de orações a Deus. Orações que são forjadas como canções, louvores, que são expressadas por um coração grato. Alguém que recebeu uma bênção, um livramento, que teve a sua fé ratificada, aumentada, e com isso goza de um momento onde contemplar o poder de Deus, a sua majestade, o leva a louvar, a engrandecer a Deus, e com isso dando assim vida a tão belos salmos. Mas os salmos não são criados somente em períodos de bonanças, de alegrias. Uma outra matéria-prima de excelente qualidade na criação dos salmos é a adversidade, o sofrimento, onde o ser humano se depara com as suas limitações e vê que ele é altamente dependente em suas mais básicas necessidades, precisando assim que um outro alguém venha ajudá-lo, pois ele descobre que a solução não está em si, na sua mente, na sua inteligência, nos seus bens, na sua força. Situação que escancara diante do homem, diante de nós, a nossa finitude e miséria. E se você parar para pensar, quais são os momentos que mais oramos, lamentamos, nos expressamos de uma forma indignada, como se aquele momento fosse uma válvula de escape? É na adversidade. Frequentemente, o tom superficial domina a nossa conversa com Deus. Usamos de frases bem feitas, frases já comumente usadas na nossa comunidade, na nossa igreja. Ou seja, e isso traz um ar de repetição, de regra. Não há dúvidas que Deus ouve as nossas expressões, mas isso limita, torna mais superficial o nosso relacionamento com Deus. E mais à frente, quando contextualizarmos melhor o Salmo, veremos o peso das expressões de Davi, expressões que externam os sentimentos do coração da nossa humanidade. Honestidade ao falar de Deus, refletindo assim uma dinâmica. Você vai ver não somente nesse salmo, mas ao longo de todo o livro, os salmistas confessando seus pecados, expressando suas dúvidas, seus temores, pedindo ajuda nas adversidades, nas dificuldades, louvando e adorando a Deus. E no livro de Salmos você vai ver crentes orando das profundezas de suas angústias, aos mais altos clímax de suas alegrias, mas desesperados ou infelizes, compartilharam sentimentos honestos com o seu Deus. E por causa dessa sinceridade, ao longo da história, homens e mulheres recorrem ao livro de Salmos para encontrar conforto nos momentos de lutas e maneiras de expressar a sua gratidão a Deus. E esse Salmo de Davi é um exemplo claro disso. Ele descreve um período bem turbulento de sua vida. Os Salmos, eles não são narrativas históricas, porém ele nos permite criar paralelo com os acontecimentos.
E nesse caso aqui, os acontecimentos que envolvem a vida de Davi. E para sermos mais precisos, o contexto ele se encontra em 2 Samuel, a partir do 2 Samuel capítulo 12, onde o profeta Natã, ele repreende Davi pelo seu pecado com Batseba, e ali começa o processo de punição. Um de seus filhos, chamado Aminon, ele tem relação sexual com a sua irmã chamada Tamar. E um outro irmão, o meio-irmão de Aminon, chamado Absalão, ele mata Aminon. E posteriormente ele usurpa temporariamente o trono de Davi. Davi foge de Jerusalém e é nesse período que se encontra esse salmo. Até o capítulo 10 de 2 Samuel, Davi vem numa bela ascensão. Ele é um rei justo, começa a ser um rei justo, companheiro em batalha, ele está tendo vitória sobre outros reis, enfim, uma boa dinâmica em seu reinado. E essa ascensão, ela começa após a morte de Saul. E no capítulo 1 de 2 Samuel é onde começa essa transição do reinado de Saul para Davi. E ele inicialmente ele parte o seu reinado de Judá, e no capítulo 5 ele começa a reinar em todo Israel. E o capítulo 11 é o infeliz acontecimento do adultério de Davi com Batseba. E voltando para o Salmo, já começamos a ver que ele se depara com as suas limitações. Davi era um rei, um homem que, humanamente falando, teria tudo aos seus pés, acostumado a dar ordens e as pessoas obedecerem, um guerreiro treinado e experiente para batalhas, um homem acostumado a comandar companhias em confrontos, e com isso carregar não somente em campo, mas também no seu reinado, o direito de julgar casos que diz respeito sobre a vida e a morte. E agora ele se vê de frente com uma situação que ele, como rei, não consegue resolver. Eu peço que você retorne ao texto comigo. Vamos ler os versos 1 e 2, que diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O verso 1 ele inicia, Senhor, ele usa a expressão Senhor. Aqui ele já se coloca numa posição inferior, já abre mão de qualquer olhar altivo, reconhecendo a sua posição perante Deus. Ainda que seja rei, o poder máximo de um homem, mas perante Deus, ele não passa de um servo. E ele diz, como tem crescido o número dos meus adversários. É uma exclamação. O termo aqui traduzido, usado, que foi por adversários, pode também ser usado como inimigo, opressor, aflição. Ou seja, esses adversários não estavam somente se opondo a Davi, mas criando uma opressão, uma aflição, não somente pelos aspectos físicos, porque queriam matá-lo, mas emocional. Por mais que cada palavra ela pode ter a sua definição, a sua interpretação, mas essa em especial, neste contexto, adversários, traz todos esses sentidos em si, de um adversário que é um opressor que cria uma aflição. E no final do verso 1, ele diz que não é um, mas numerosos, vários adversários que se levantam contra ele. Esse verbo, levantam, traz um entendimento de atividade. Não é um adversário passivo, um adversário que está longe, que sabemos simplesmente que é um opositor, que não concorda com as suas ideias, enfim, mas que está em plena atividade contra o sujeito que é Davi. E olhando paralelamente para a narrativa de 2 Samuel, é uma exclamação de surpresa, de espanto, onde podemos entender, parafraseando da seguinte forma: Senhor, são tantos meus adversários, são tantos que se levantam contra mim, são tantos que estão em pleno ataque, que até meu filho é um deles. E por que uma exclamação de espanto? Porque Davi era um homem de guerra, ele estava familiarizado em ter inimigos,
E podemos ver essa afirmação melhor e mais clara no contexto de 2 Samuel, capítulo 17, do verso 7 a 10, onde o texto diz: Uzai respondeu. Uzai era um conselheiro infiltrado de Davi no grupo de Absalão. Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa da floresta de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo. Pois todos em Israel sabem que seu pai é um grande soldado e os que estão com ele são lutadores valentes. Então essa sua expressão é porque tinha alguma coisa atípica, alguma coisa fora do normal. E se já não bastasse, além dos problemas em si, esses problemas bradam: não há em Deus salvação para ele. Deus não pode salvá-lo. Deus irá puni-lo pelas nossas mãos. A palavra aqui traduzida por salvação também pode ser traduzida por bem-estar, prosperidade, vitória. O salmista ele poderia estar se referindo à salvação de sua alma, talvez, porque anteriormente ele disse que eles falavam contra mim. Essa palavra mim também pode ser contra minha alma, mas alma também pode ser um ser vivente, uma pessoa. Então, o mais provável é que seja em relação ao livramento de batalha, o livramento da morte. Basicamente, eles estavam dizendo: nem Deus o livraria de nossas mãos. Tamanha era a arrogância dos inimigos. E cá entre nós, meus irmãos, quando as circunstâncias nos são contrárias, como somos tentados a pensar que Deus está contra nós. E para entendermos melhor esse verso 2, vamos ler 2 Samuel, capítulo 16, do verso 5 a 8, onde o texto diz: Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar do rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: Fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o seu reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. E no final do capítulo 16 de 2 Samuel, vemos as tramas em pleno vapor para destruir Davi, de todas as maneiras, tanto físicas quanto mental, a sua reputação. Diz assim o texto: Absalão disse a Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi que o traiu e se juntou ao grupo de Absalão. Eu quero o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou para cuidar do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo de seu pai e os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço do palácio e ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Então já começamos a imaginar como estava a mente, o coração de Davi. Seus adversários eram tão numerosos e ativos que até mesmo seu filho fazia parte desse número. Tramas terríveis, traições, diziam-lhe que em Deus não havia salvação. As decepções mais dolorosas não são aquelas que vêm dos inimigos, porque você já espera isso deles. Os seus insultos, difamações, ataques físicos. Mas as decepções mais dolorosas é quando tudo isso provém de uma pessoa íntima,
de uma pessoa que você ama, confia, não espera que ela possa fazer isso com você, mas ela faz, e nesse caso aqui o seu próprio filho. E com toda essa ambientação, podemos ver o peso das palavras de Davi, aparentemente simples, nesses versos de 1 a 2. Como Davi era rei, ele poderia confiar no seu exército para derrotar Absalão, como vemos mais à frente no final do livro de 2 Samuel. Porém, em vez disso, ele dependeu da misericórdia de Deus. Davi sabia que os propósitos de Deus prevaleceriam. Caso contrário, ele não teria orado dessa forma. E com isso nós podemos confiar que Deus nos protegerá mediante as lutas. E mesmo que pareça que tudo está contra nós, não está. Deus ainda está do nosso lado. E quando isso acontecer, não culpe a Deus, não vire as costas para Deus, busque-o, se lance sob a misericórdia de Deus. Certamente, esse é o único remédio que pode aplacar os nossos temores. E a partir do verso 3, a coisa começa a mudar. A sua oração toma um outro rumo. Peço que você retorne para o texto comigo, a partir do verso 3 a 6, que diz: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O verso 3 começa com porém. Porém tu, Senhor. Dando uma continuidade no verso 2 com um contraponto. Ele vai dizer basicamente assim: contrário ao que essas pessoas dizem. Lembrando que no verso 2 eles diziam que não havia salvação para Davi. E Davi responde: contrário do que essas pessoas dizem, sim, há salvação, sim, há proteção. E ele ilustra usando uma figura muito pertinente neste contexto de batalha, num estilo mais medieval, onde para atacar é usado uma espada e para se defender um escudo. E ele atribui essa figura a Deus. Ele diz: pois o Senhor é meu escudo. E Davi começa a se defender dessas agressões. Imaginando aqui uma cena, Davi diz que a sua defesa não estava na sua força, na força do seu exército, mas o que realmente o protegia como um escudo era Deus. E Davi continua essa cena agora com um contra-ataque. Deus não é somente o escudo que o protege, mas a sua glória e quem exalta a sua cabeça. Glória e exalta nos dá um entendimento de exaltado, vangloriado, enaltecido. Ou seja, quem o levará à vitória? Vitória sobre os seus adversários. Davi não seria derrotado, pois Deus era o seu escudo e também a sua espada. E com essas afirmações que ele dá no verso 3, de quem Deus é naquele contexto, é que no verso 4 ele declara essa sua oração. E no verso 4 parece que ele também está trazendo à memória o que Deus já fez por ele e pela nação de Israel. E por isso a convicção de que Deus o responde. No Salmo 17, ele usa a mesma palavra que é traduzida por responde. Diz assim o texto de Salmo 17, verso 6. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina meus ouvidos e acorde as minhas palavras. O verso 5, peço que você leia mais uma vez comigo, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele continua, parafraseando, ele vai dizer: desde o nascer do sol até o seu se pôr, Deus tem me sustentado. É Ele que tem me dado tudo. E isso é um ciclo que se repete. A certeza de que Deus é o seu ajudador e protetor torna possível esse sono.
Quando acorda, ele percebe que foi Deus que o guardou. E com sua confiança aumentada por essa experiência, ele tem a certeza de que nenhuma quantidade dos seus inimigos pode amedrontá-lo. E o verso 6, esse versículo ele é autoexplicativo. Porque ele não tem medo de milhares do povo que tomam posição contra ele? Por causa de tudo que ele já relatou anteriormente nos versos 3, 4 e 5. Deus é escudo que o defende. Deus é espada que dá a vitória. Deus é quem o escuta e o sustenta. Quem nunca passou uma noite em claro? Ou no mínimo teve dificuldades para pegar no sono, para dormir? Isso acontece pelo medo, insegurança do resultado daquilo que está nos preocupando. Davi poderia ter ficado algumas noites sem dormir, mas ele afirma que deita e pega no sono. Mas como? Ele diz que orou e Deus o ouviu. Ele orou e Deus o ouviu. A insegurança sobre o que pode nos acontecer é o motivo da nossa insônia. Logo, o que Davi nos ensina é que a segurança não está em nós, nas nossas mais hábeis artimanhas, mas em Deus. E ele combate a insegurança pregando a si mesmo em oração, com todos os adjetivos possíveis dentro desse contexto, que Deus é a sua segurança. A maneira de afugentarmos o medo é orarmos a Deus, não com base naquilo que achamos que é o melhor no momento, mas com base no que Deus é. Orar com base no que Deus é. Ele é escudo que nos protege, Ele é vitória, Ele que nos sustenta, Ele é soberano. Queremos sempre o melhor, mas o melhor com base no que achamos. E muitas das vezes não conseguimos confiar em Deus, por medo de que aquilo que para Ele é melhor seja incompatível com o que julgamos que é melhor. E talvez aqui esteja a raiz do problema. Devemos entender que, independentemente do que seja, a vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Ainda que os nossos olhos, esse algo, seja aparentemente ruim, o sim de Deus é abençoador, como o não de Deus também é abençoador. A confiança na soberania de Deus e uma oração ouvida traz paz e segurança. Peço que você retorne ao texto comigo a partir do verso 7, que diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Seus inimigos, adversários, ainda estavam atrás de Davi. Davi ainda estava fugindo, e ele coloca em prática toda a sua convicção em um pedido, reconhecendo que aquele que é Senhor, que é escudo, que é espada, também sabe julgar com equidade. Ele faz um pedido de justiça a Deus. Aqui muitas pessoas ficam espantadas por essas expressões, fere o queixo, quebra os dentes, porque elas só leem o texto de uma forma literal e contemporânea. Mas isso é normal no primeiro contato que temos com o texto. Mas, levando em consideração que os salmos como poesia, e que eles lançam mão de figuras, de símbolos, para exemplificar algo, trazer um sentido mais profundo. Com isso, queixo e dentes não é só dar um murro e quebrar tudo, né? Vou dar um murro no seu dente, vou quebrar e tal, mas ele também traz outros sentidos. A palavra queixo, ela também pode ser maxilar, bochecha, e quando ela fala queixo, é melhor traduzida por queixada, queixada do animal, queixada é do animal, e bochecha, aí sim é a bochecha do homem. No maxilar do animal, claro, em alguns, e creio que aqui o salmista está se referindo
aos mais selvagens, aos mais ferozes, que é essa imagem que ele quer trazer, o maxilar é onde está a sua força, o seu poder. Quem nunca viu no Discovery Channel ou outros canais de animais, aqueles leopardos ou as leoas na África, naquela savana da África, subindo com a sua caça pela árvore, segurando na boca. Ou seja, o maxilar tem muita força ao ponto de conseguir segurar essas suas presas. E a bochecha faria como se fosse um ato de humilhação. A bochecha como se fosse um ato de humilhação. E no Antigo Testamento você vai ver outras passagens. E nessa, por exemplo, em uma tentativa de repreensão da autoridade, o súdito ele leva um tapa na cara. E aqui a cara seria a bochecha, o maxilar, o queixo, que é em 1 Reis, capítulo 22, verso 24. E Miqueias 5, 1, o texto vai dizer: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Aqui face é a mesma palavra traduzida por bochecha. Quem nunca ouviu nos nossos dias, né, ou na época de escola, os valentões dizer, né, me dá um soco na cara, mas não me dá um tapa. Ou nos filmes mais antigos, onde um homem vai convidar o outro a um duelo e ele tira a luva, né, que fazia parte da vestimenta da época, e ele bate com a luva no rosto do outro homem a fim de afrontá-lo, de chamá-lo para esse duelo. Então, e também tem os dentes. Os dentes aqui poderiam ser tanto os dentes dos animais quanto os dos homens, ou até mesmo rochas pontiagudas. Mas seguindo essa temática da ilustração aqui, né, dente seria melhor o dente dos animais, onde seriam as suas armas, os seus instrumentos. Então, sem os dentes, esses animais não fariam muita coisa somente com a força do seu maxilar. Então essas palavras nos levam a um sentido mais que literal. Basicamente o que Davi estava pedindo é que Deus os derrotasse, destruindo as suas forças, o poder e quebrando as suas armas, os seus instrumentos de crueldade. Então, resumidamente, esse trecho, o maxilar, o queixo seria a força, o poder, e o dente seriam as suas armas, os seus instrumentos. E a bochecha seria bater na bochecha, no rosto, seria uma afronta. Então Davi estava pedindo para que Deus os derrotasse, né? Tirasse as suas forças, o seu poder, quebrasse as suas armas, os seus instrumentos, e nesse sentido o resultado seria uma humilhação para eles. E com isso, além de derrotados, eles ficariam humilhados. E os verbos que é usado aqui, eles nos levam a entender que Davi faz alusão a batalhas passadas, onde ele derrotou, né, os seus adversários, e ele atribui o motivo da vitória a Deus. E com isso, ele faz uma oração num tom apelativo com base no que Deus já fez no passado, onde basicamente ele vai dizer: Senhor, salva-me dos meus inimigos, assim como fizeste anteriormente, livrando-me dos meus adversários, que são feras selvagens, que rasgam as suas presas com mandíbulas e dentes afiados. Aqui eu fico imaginando a situação, Davi pedindo por justiça, pedindo para que Deus desse conta dos seus inimigos, sabendo que o seu filho fazia parte desse mundo, que seu filho estava no meio deles. Uma situação muito difícil, meus irmãos, uma situação delicada. E Davi sabia que ele não poderia lidar da melhor maneira possível. E vemos lá no contexto de 2 Samuel, capítulo 18, que ele pede aos seus homens para poupar a vida de Absalão. E com isso vemos a incompatibilidade de sentimento dos guerreiros com o sentimento de Davi em relação à morte de Absalão, que está lá no capítulo 18, nos versos 32 e 33, onde o texto vai dizer: e o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu:
Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos que se revoltam contra o Senhor. Ou seja, ele morreu. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que estava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: "Oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho." Situação bastante difícil. Vemos Davi então mostrando que a mais perfeita justiça, equidade, a Deus pertence. E no verso 8, ele encerra dizendo que a salvação não vem dele como rei, que não vem do seu exército, da sua inteligência, da sua bondade, mas exclusivamente do Senhor. E que o seu povo, o povo de Deus, é aquele que recebe as bênçãos do Senhor, a sua proteção, sustento, respostas em momentos de angústia, o seu julgar com equidade, a sua salvação. Creio que a resposta que aquietava os questionamentos de Davi sobre tudo o que ele estava passando era essa no verso 8: a salvação vem do Senhor. E para que possamos partir para as aplicações, vamos ver o que o texto nos ensina sobre Deus e o homem. Sobre Deus, detentor da salvação, protetor, atento ao clamor do seu povo, cuida dos mínimos detalhes e um perfeito juiz. O homem, por mais bem sucedido que seja, é dependente de Deus, sujeito às mais terríveis atrocidades. E nesse caso aqui, por exemplo, um filho tentar matar o próprio pai, e também carente de salvação. Meus irmãos, é difícil dar nome aos bois, descrever cada problema que o homem pode passar, cada inimigo que ele pode enfrentar, noite sem dormir, vendo o sol descer de um lado e subir do outro, sem fechar os olhos por causa da angústia, medo, incerteza, ansiedade, sem saber se o próximo Golias a enfrentar será um filho ou um belo boleto, uma enfermidade. Seja qual for os teus, não importa o tamanho da lista dos seus adversários, há um que pode dar cabo deles, há um justo juiz que pode julgar a sua causa e dar a mais correta sentença. E os seus problemas podem gritar na sua cara dizendo: não há solução, você já era, não há em Deus salvação para você. E conforme o texto em Deuteronômio diz, eu te convido a olhar na sandália dos teus pés e ver se você não pode dizer como Davi: Deus é meu escudo, durmo, acordo porque Ele tem me sustentado. A solução pode não vir hoje, não pode não vir amanhã, pode durar 3 anos ou 40 anos, mas temos que saber que Deus é o nosso sustento. E eu quero enfatizar esse final: do Senhor é a salvação. Meus irmãos, o maior dos problemas Deus já resolveu. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Estávamos mortos e Ele nos deu vida, e não foi por um baixo preço. Ele pegou o seu único filho e colocou sobre ele as nossas enfermidades, nossas dores. Pelas nossas transgressões Ele foi castigado, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Traga isso à mente quando se deparar com seus inimigos. Do Senhor é a salvação. E se você já teve esse mais grave problema do homem resolvido, você é povo dele, e sobre o teu povo a tua bênção. Descanse em Deus. Eu sei que é fácil falar, o difícil é botar em prática, e eu que o diga como é difícil. Mas se aproxime de Deus pela sua palavra, traga à memória, traga à mente os benefícios que Ele já lhe deu, se alimente das suas promessas,
Ore a Deus pedindo para que Ele cuide das suas feridas. Pai, a caminhada está difícil. Não sei quando o Senhor colocará fim nela, mas eu lhe peço, cuide das bolhas, cuide dos calos, a fim de que eu consiga continuar caminhando e traga refrigério à minha alma, para que pelo menos eu consiga dormir à noite, a fim de suportar o sol escaldante do outro dia. Deus é soberano, meus irmãos, e Ele tem cuidado de nós. Que Deus possa nos dar condições de confiarmos em sua soberania. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu agradeço a Ti por essa palavra, agradeço pela oportunidade e por aqueles que estão ouvindo. Senhor, Tu és soberano, nosso Deus único, nosso escudo, nossa espada, o Deus detentor da nossa salvação. Por isso eu peço que o Teu Espírito venha confortar nossos corações, tirando todo o medo, toda a insegurança, e nos trazendo confiança, descanso mediante as lutas, e mediante, Senhor, a escuridão da noite, que possamos saber que o Senhor está nos guardando, e que no amanhecer foi o Senhor que nos guardou, e o Senhor que nos despertou, até o momento que possamos fechar os nossos olhos em direção à eternidade. Deus, mais uma vez eu agradeço a Ti, abençoe o Teu povo, Senhor, abençoe, pois do Senhor é a salvação, em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos, meus irmãos, um ótimo dia e que Deus os abençoe.